ainda fazendo um pouquinho de menção aos vírus, né, que obviamente são hospedeiros por excelência. Se não hospedarem alguém, não tem, entre aspas, vida. E a nossa disciplina envolve justamente isso, parasito. E qual é o objetivo? Por que ele leva esse termo, né, esse nome parasito? Como a gente sabe que um organismo, um micro-organismo, ou até mesmo um vírus, entra nessa classificação como parasito? Para que ele seja um parasito, ele deve se beneficiar de um outro organismo, que é o que nós denominamos de hospedeiro. Então, gente, é importante que esse conceito esteja bem claro, né? O parasito, ele, por si só, precisa de um outro ser para completar o seu próprio ciclo de vida. Então, essa é a principal característica que faz com que ele leve esse termo parasito. E para que isso ocorra, ele precisa utilizar de mecanismos do metabolismo daquele hospedeiro. E isso pode levar a prejuízos nesse hospedeiro, mas, vamos pensar, se nós formos parasitos, quanto mais a gente puder se beneficiar sem atrapalhar a vida daquele hospedeiro, melhor é para nós também, pensando pelo ponto de vista do parasito. Por quê? Se aquele organismo que ele está habitando morrer, o parasito também vai morrer, porque vai faltar nutriente, vai faltar o que ele absorve e metaboliza a partir daquele hospedeiro. Então, muitos parasitos convivem entre nós, convivem conosco e não nos causam mal algum. Né? Então, se nós formos pensar, uma em cada 3 pessoas é popular o suficiente ter um iPhone, né? A popularidade do iPhone entre nós chega a ser um iPhone para cada 3 pessoas? Não. Mas, se a gente for pensar no toxoplasma, acredita-se que 70% da população, inclusive brasileira, carrega dentro de si o toxoplasma gondii. Muitos assintomáticos, mas é essa proporção, uma a cada 3 pessoas praticamente. Então, aliás, mais, né, 70% estão falando de 2 a cada 3 pessoas, para mais até. Então, é importante a gente pensar que muitos parasitos estão dentro de nós, nos hospedam, nos habitam e não nos causam mal algum. Ou talvez, daqui muito tempo só, nós vamos descobrir alguma patologia ou algo decorrente da presença desse parasito dentro de nós. Um outro exemplo, o vírus HPV, né? No homem, ele pode carregar, ele pode transmitir. Muito dificilmente o HPV, que é causador do câncer de colo de útero, vai causar algum sintoma no homem. Né? Temos também o HPV que causa verrugas genitais. Esse já aparece mais tanto em homens quanto mulheres. Mas o HPV, né, principalmente o 16 e o 18, que são os responsáveis pelo câncer de colo de útero, no homem, ele vai estar lá tranquilão e muito dificilmente vai desenvolver algum sintoma ou algo patológico no homem. Estratégia pura, né? E até mesmo na mulher, a mulher contaminada, né, infectada com o vírus HPV, até que ela venha a desenvolver feridas e apresente um quadro no seu colo do útero, que seja diagnosticável, né, pelo Papa Nicolau, até que isso aconteça, pode levar cerca de 10 anos. Então, tirando os casos mais agressivos, leva cerca de 10 anos para que a mulher com HPV venha apresentar sintomas que estejam associados ao câncer de colo de útero. Então, estratégias do parasito justamente para que ele possa habitar aquele hospedeiro
e quanto menos dano ele causar para aquele hospedeiro, melhor para ele também. Então, gente, o que faltou para a gente falar na nossa aula passada, né, que a gente estava falando sobre o coronavírus, que é o parasito do momento, nós temos vírus de RNA. Então, vamos recordar um pouquinho das aulas de genética para melhor entender esse conceito. Vírus de RNA. Se lembram da diferença do DNA e do RNA? Volto eu lá com a minha célula que acorda e dorme comigo. Gente, aqui, ó, célula. Dentro da célula a gente tem um núcleo e no núcleo vem o nosso manual de instrução criado pela combinação do nosso pai com a nossa mãe, né? Ali no núcleo está o nosso material genético. Esse material genético guardadinho e bem estável aqui dentro do núcleo é o nosso DNA. Quando a gente pensa em genética, quando a gente pensa em evolução e, né, isso passado de pai para filho, para neto e afins, a gente pensa sempre no DNA. Obviamente, é isso que eles nos passam no momento da concepção. Porém, o DNA, por ele somente, ele é um Buda em sua plenitude lá dentro do núcleo da célula. Ele não faz nada. Ele fica sossegadão, tranquilão lá dentro do núcleo. Ele está ali só segurando a Bíblia Sagrada dele, né, que é o nosso material genético. O nosso RNA é o serviçal que vai ler toda esse conteúdo sagrado trazido pelo DNA e vai fazer com que isso vire proteínas. Em outras palavras, é o RNA que vai interpretar o DNA, sair do núcleo e aqui fora ele vai falar, olha, vamos fazer proteína para que essa pessoa tenha olho verde. Vamos fazer proteína para que essa pessoa tenha Joanete. E assim, para todas as proteínas a nível de transcrição de DNA para RNA no nosso organismo. Então, todas as nossas características e tudo que vem do nosso DNA tem que ser transcrito, tem que ser traduzido pelo RNA. O RNA é quem pega a mensagem lá no núcleo, sai do núcleo e traz a mensagem para fora para que ela seja, para que ela vire alguma coisa. E essa alguma coisa é o que nos compõe. Opa, acho que saiu aqui o meu slide. Deixa eu ver se voltou. Muito bem. Tendo isso esclarecido, então, DNA nunca sai do núcleo, nunca. E o RNA é o carinha capaz de pegar o que está no núcleo e transformar aquela informação em algo concreto. Temos, então, os nossos vírus de DNA e vírus de RNA. Então, vírus que são compostos por bolsinhas de RNA e vírus que são compostos por bolsinhas de DNA. Então, gente, pensando pelo princípio da célula, o RNA não precisa, nesse caso, no caso do vírus, entrar no núcleo para que a informação dele resulte em algo, né? O vírus carregando como mensagem o RNA, essa mensagem, o nosso citoplasma sabe como interpretar. Por quê? Dentro da nossa célula, nós temos o RNA, que é o cara que traz a informação do núcleo para que a magia aconteça toda no citoplasma. O vírus está trazendo a mensagem dele também. E as nossas células têm mecanismos diretos para transformar a mensagem do RNA em algo concreto. E esse algo concreto vai acabar replicando e aumentando a população viral. Tão estratégico que, carregando o RNA, esse vírus nem precisa chegar lá no Buda, não precisa chegar no núcleo da célula. Ele não se dá esse trabalho de ter que invadir o núcleo da célula. Ele sabe que lá só tem o DNA. Para ele não tem interesse nenhum ali. Ele quer que as nossas células utilizem desse mecanismo para justamente trabalhar para ela. Então, olha lá. Os vírus de RNA, eles literalmente já chegam para a guerra. Tem um artigo legal que é de uma revista bem interessante que usa esse termo.
o hóspede que já chega mudando os móveis de lugar. Então, o vírus da RNA já chega, ó, faz isso para mim, faz aquilo para mim, faz aquele outro, e você já está, quando vê, já está trabalhando para ele. Então, ele não precisa de muita cerimônia de chegar até o núcleo. A mensagem já está pronta para a produção de proteínas e, assim, mais vírus são gerados, muito mais facilmente do que um vírus de DNA. Alguns exemplos de vírus que carregam mensagenzinhas de RNA: vírus do sarampo, vírus da raiva, o vírus da AIDS, o vírus da Covid-19, da dengue e do ebola. Então, os sintomas causados por consequência da infecção de vírus de RNA geralmente, tá, gente? Geralmente são bem agressivos e são bem rápidos, porque o vírus já invade e a célula, quando vê, do mesmo jeito que ela está interpretando a mensagem do nosso RNA, a do vírus também já está sendo interpretada. Muito bem. E importante um conceito bem legal aí, não sei se vocês já ouviram falar, da hipótese do mundo do RNA. Então, dentre as teorias de onde surgiu a vida, existe a teoria do mundo de RNA. Que teoria é essa? As pessoas que são voltadas para essa hipótese de início da vida, elas acreditam que na água tinham muitas moléculas de RNA, que eram moléculas que carregavam informação genética. Aí, se a gente for pensar, o RNA é quem faz as coisas acontecerem. São eles os serviçais que realmente trabalham e fazem com que a gente tenha todas as características que temos, né? Desde diabetes, como eu falei, a Joanete, a olho verde, enfim. Ele que faz acontecer. Então, segundo essa hipótese, primeiro surgiu o RNA, para depois, evolutivamente, surgir o tal do DNA, carregando a mensagem bem guardada para que ela fosse melhor interpretada e para que sempre as células tivessem um manual de instruções. Mas acredita-se que inicialmente não havia esse manual de instruções e que o início da vida eram apenas pequenas moléculas de RNA dispersas pela água. Então, pensando por esse lado, acredita-se que o primeiro modelo de, entre aspas, vida teria sido vírus de RNA, porque eles praticamente carregam só uma bolsinha com o seu RNA. Então, segundo essa hipótese do mundo de RNA, a primeira forma de vida na Terra eram moléculas de RNA, que nos remete aos vírus de RNA. Bom, aqui para a gente, né, ter um certo conhecimento, além dos vírus de RNA, nós temos também os vírus de DNA. Por que é importante a gente saber de tudo isso? Se lembra que na nossa aula passada nós comentamos que os vírus atualmente vêm sendo classificados em 4 domínios? Né? Que todos os seres que têm vida se dividem em 2 domínios, que são os procariotas e os eucariotas. Isso que eles se classificam em relação às células menos complexas, como a bactéria, e todos os outros seres vivos cujas células possuem núcleo organizado, né? Possui esse estilo de célula aqui e compõe todos os outros seres vivos. Muito bem, já os vírus já estão se enquadrando em 4 domínios, e isso se refere a ele carregar RNA, DNA simples fita, e também temos 2 de DNA dupla fita, com diferentes características de capsídeo, né, de membrana. O que isso quer dizer, então? Temos os vírus de RNA e temos também os de DNA. O DNA, vamos pensar como sendo eles, né? Vamos nos imaginar como esses vírus de DNA. Bom, se eu carrego um DNA, eu carrego uma instrução. Eu carrego um manual de instrução.
O DNA não trabalha, não. O DNA, ele já é elite. Ele chega para mandar, só. Para ficar quietinho na dele. E ele não é ninguém se ele não estiver dentro do núcleo. Então, o vírus de DNA, assim também atua. Para que ele seja um dia interpretado, ele tem que invadir a célula, cair no citoplasma, mas isso não é o suficiente, porque o DNA no citoplasma não é ninguém. Citoplasma não tem ninguém que saiba interpretar um DNA. Eles só sabem trabalhar com o serviçal RNA. Então, esse vírus de DNA, uma vez que ele caia aqui no citoplasma, ninguém vai dar atenção para ele. Então, ele tem que invadir o núcleo, muitas vezes se acoplar ao núcleo do hospedeiro, né? Então, o DNA dele se incorpora no DNA do seu hospedeiro, e então, a partir daí, cada vez que uma célula for se dividir, né? Quando uma célula for virar duas, o que acontece? O DNA também tem que se duplicar. E ao se duplicar ali também, o vírus vai junto, o material genético do vírus vai junto. Produz-se também RNA, e o RNA vai interpretar a informação daquele DNA e vai sair e vai, então, atuar a favor do seu vírus infectado também. Então, notem que é mais complexo, tanto para o vírus que precisa invadir, se ele for um vírus de DNA, né? Então ele entra no citoplasma ali, ele não é ninguém, totalmente bulinado. Ele precisa, então, invadir o núcleo, muitas vezes tem que se incorporado ao núcleo, ao DNA do hospedeiro, para que, então, cada vez que for produzido o RNA no núcleo do hospedeiro, assim também vai ser feito com a mensagem que o vírus carrega, né? Então, daí esse RNA vai sair do núcleo e vai fazer todo aquele esquema que nós já comentamos. Então, é uma etapa a mais. Esse vírus leva geralmente, não sempre, porque temos as exceções, mais tempo para ser patogênico para aquele hospedeiro. Então, um exemplo, o HPV. Né? Então, o HPV, principalmente, como comentamos, o causador do câncer de colo de útero, pode levar até cerca de 10 anos para apresentar sintomas. Além disso, muitos e muitos e muitos casos, a paciente dá conta e nem chega a saber que teve esse vírus dentro dela. Bom, como ainda não temos uma vacina para a Covid-19, tá? Gente, não digam o Covid-19, a gente escuta muito isso, mas a gente está falando da doença. O SARS-CoV-2, que é o vírus, e a Covid-19, que é a doença. Né? Como ainda não temos uma vacina, temos que nos contentar em lavar bem as mãos, né? E lavar as mãos com sabão é melhor do que o uso de álcool gel, álcool 70%, mas como a gente não tem sabão a todo tempo, exatamente, não temos sabão andando pela rua, né? Olhando roupa na vitrine, vamos usar fora de casa o álcool 70%. E distanciamento social. O sabão, a vantagem dele é que ele desintegra o capsídeo, o envoltório do vírus. Isso também vale para as bactérias. Então, ele destrói a capinha do vírus. E, por isso, ele tem grande eficiência, então. Em sentido figurado e literal, o vírus pode estar em nossas mãos, né? Então, vamos fazer nossa parte. E aqui, para a gente terminar essa parte viral, olha só, gente, quase 10% dos genes humanos são de origem viral. Né? Então, quase 10% dos genes, que é a parte ativa, a parte que nossa RNA interpreta e faz virar proteínas, quase 10% dessa parte vem de origem viral. Então, lembra aquilo do vírus de DNA que se incorpora no nosso material genético? Pois bem, essa incorporação ao longo dos séculos acabou se tornando parte do nosso material genético. E assim, cerca de 10%, quase 10% dos nossos genes são de origem viral. A vantagem:
os vírus se mutam com muita facilidade e muita rapidez. Então, talvez a nossa variabilidade, né, nós sermos completamente seres humanos diferentes, pode estar associado a esses genes de origem viral. Né? Interessante, né, gente? Interessantíssimo. Tranquilo até aqui? Tudo sossegado? Certo. Beleza, então. Então, vamos passar para o nosso próximo conteúdo, que vamos entrar com mais detalhes agora no quesito parasitologia clínica, que é um dos itens da nossa aula, junto aos líquidos que vamos associando a essa parte da disciplina. Então, a matéria se resume em nós conhecermos melhor parasitologia, métodos também de diagnóstico de parasitos e interpretarmos melhor questões associadas aos líquidos, aos fluidos do nosso organismo, como sangue, urina, esperma e outros. Então, a gente vai dar continuidade aqui e vamos entender um pouquinho das estratégias dos parasitos que podem nos utilizar como hospedeiros. E é interessante a gente pensar que essa disciplina, embora seja mais voltada para a clínica, né, então, para parasitos que nos podem nos infectar, parasitos infectam qualquer outro hospedeiro que lhes convenha. Então, se nós pensarmos, vamos voltar no tal do coronavírus. O coronavírus, o hospedeiro dele era o morcego, né, acredita-se. Mas, em um certo momento, ele encontrou um outro organismo que muito contribuiu para que sua espécie fosse melhor disseminada, que somos nós, os humanos, mas a qualquer momento ele pode passar para uma outra espécie, assim como outros parasitos podem a qualquer momento nos utilizar como hospedeiro, que foi o que aconteceu com algumas doenças, como por exemplo a leishmaniose, que era característica de alguns animais, mas acabou encontrando o humano no meio do caminho, e então nós passamos também a ser hospedeiros. Importante, várias questões ambientais vêm acontecendo, de modo que parasitos que utilizavam uma espécie, veem essa espécie em perigo. Como assim? Né? Algumas espécies vão entrando em extinção e aquele parasito está vendo que o que ele deve habitar pode estar à beira da morte, pode acabar. Dessa maneira, então, ele precisa de uma nova espécie de hospedeiro. E então ele vai se adaptando e outros animais, outras espécies vão acabando servindo de hospedeiro também. Outro exemplo que vem ocorrendo muito, algumas doenças endêmicas, regionais, que eram características de ambientes específicos, como, por exemplo, a malária e outras doenças que eram características específicas da Amazônia, por exemplo, região amazônica, lá a quantidade de mosquitos era absurda. Por quê? Todo o ecossistema, todo o ambiente amazônico contribuía para isso. Concorda? Olha só toda a floresta amazônica contribuindo para que os mosquitos, principalmente os transmissores dessas doenças associadas ao sangue, vivessem muito bem lá. O que está acontecendo, principalmente nessa última década? Um desmatamento desenfreado. E o que se tem como consequência disso, então? Os mosquitos que muito bem viviam naquela região vê o seu ambiente, o seu habitat em risco. O que esses mosquitos fazem? Vamos sair daqui porque aqui não está dando, não. Vamos ter que buscar aluguel e moradia em outras regiões. E uma vez que esses mosquitos saem do habitat inicial deles e migram para outras regiões, o que acontece nessas outras regiões? Outros hospedeiros, novos hospedeiros, seja uma nova espécie ou não.
Então, algumas doenças endêmicas, características de regiões específicas, estão ganhando mais espaço, porque esses vetores estão vendo seu ambiente em risco e estão migrando, mudando de ambiente. Uma vez mudando de ambiente, novos hospedeiros ali eles vão encontrar. E aí, então, algumas doenças regionais acabam ampliando o seu espaço, né? E infectando mais pessoas e mais hospedeiros, infelizmente. Então, isso é um exemplo de como estão sendo disseminadas algumas doenças que eram inicialmente regionais. Então, algumas doenças lá da Amazônia, característica de pontos regionais, estão chegando em Minas Gerais, aqui em São Paulo, né, Ilhabela. Quando a gente for estudar um pouquinho essas questões sanguíneas, a gente vai entender com mais detalhes. Mas os mosquitos estão vendo seu ambiente em risco e estão migrando para manter sua espécie, né? Cada um quer manter sua espécie viva. Esse é o nosso objetivo, né? Nascemos, crescemos, nos reproduzimos, faz parte das etapas da vida. E assim, então, esses parasitos acabam migrando de região também. Então, olha lá. Para quem já assistiu esse filme aí, dessa imagenzinha, esse foi o filme que ganhou Oscar no ano passado, né? Oscar de melhor filme, inclusive. E se chama Parasita. Então, é a história de uma família muito rica que acaba incorporando alguns parasitos dentro da família. Eu não vou dar mais detalhes, mas é um filme muito interessante. Para quem já viu aí, é um filme que quando você vê, você está no meio dessa interação parasita. Então, esses dois irmãos aí dessa imagem, são eles alguns dos parasitos, né? Eles vão se incorporando na família rica, assim como os parasitos a nível microscópico fazem com seu hospedeiro. Então, eles utilizam da família rica como hospedeiros, que é exatamente a relação que a gente estuda em parasitologia. Então, aí, para quem não assistiu, tá aí um filme que vale a pena ver, né, chama Parasita, e ganhou o Oscar de melhor filme no ano passado, e tem tudo a ver com essa relação que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, olha lá. O carnívoro mata a sua presa para se alimentar. O parasita, por vezes, não mata. Ele não mata a sua presa. Ele se aproveita de todas as vantagens que o hospedeiro lhe oferece. Então, é essa aí uma grande diferença e uma grande característica de um parasito. Existem várias relações, né? Mutualismo, simbiose, mas a característica principal do parasito, se beneficiar do seu hospedeiro, seja utilizando nutrientes, seja utilizando de outros conteúdos do hospedeiro e se beneficiando, então, do metabolismo do seu hospedeiro. Bom, a primeira descrição encontrada até o momento de parasito vem de 1150 a.C., que acredita-se que tenha sido reescrita de um documento de 3.000, quase 3.500 anos antes de Cristo. Então, jogando mais 2.000 anos aí, estamos falando de cerca de 5.500 anos atrás. E tá aí esse papiro de Ebers, que é bem famoso na área médica, na área clínica, porque ele foi a primeira menção de medicina que se tem na história. Não só medicina, mas também farmácia, farmacologia, que envolve também a biomedicina. Mas é engraçado que, obviamente, naquela época, a gente está falando de 5.500 anos atrás, não se tinha o termo médico, não se tinha o termo paciente, mas esse papiro, ele descreve várias fórmulas mágicas. Então, lembra do mago Merlin? Então, é mais ou menos aquilo. Eles eram considerados magos, né? Não eram médicos, biomédicos. Eram magos
que descreviam fórmulas e fármacos. Então, as poções, entre aspas, primeiramente foram descritas nesse papiro de Ebers, que foi encontrado junto a uma múmia em 1800 e pouco. Então, foi encontrado recentemente. Disse, eu, obviamente, não sei interpretar essa escrita do Egito Antigo aí, mas dizem que é muito bem descrito a circulação sanguínea. E olha só que coisa interessante. Na nossa época moderna, quem inicialmente descreveu a circulação sanguínea, né, pessoal aí que já fez a disciplina de hematologia, vai lembrar daquela nossa primeira aula, na qual a gente foi caminhando pela história do sangue, foi Leonardo da Vinci, que foi dissecando corpos e conseguiu, então, interpretar o funcionamento do coração. Então, ele usava cera quente, jogava dentro do coração, né, e ali ele tinha um molde de como circulava o que havia dentro do coração, e assim o movimento do sangue foi inicialmente interpretado. Embora Leonardo da Vinci seja de 1400 e pouco, esse papiro de 5.500 anos atrás muito bem descreveu a circulação sanguínea, só que ele só foi encontrado em 1800 e pouco. Então, o que isso nos diz? Que lá no passado muito remoto, já se interpretava o organismo de uma maneira que foi perdida ao longo do tempo. Né? Isso é muito triste, porque quanto a gente poderia ter evoluído se nós tivéssemos esses documentos em mãos, né? Imagina a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, o quanto nós não perdemos de conhecimento a nível biomédico. Enfim, esse papiro, além das fórmulas mágicas, das poções, que eram nada mais do que fármacos que se tinha na época, ele diz também sobre métodos contraceptivos 5.500 anos atrás, diagnóstico de gravidez, assuntos ginecológicos, doenças intestinais e parasitas. Então, está aí a primeira descrição da existência de parasitos ao longo da história. Né? Ele também fala de problemas nos olhos, na pele, nos dentes, tratamentos cirúrgicos de abscessos e tumores. 5.500 anos atrás. Bom, outro exemplo para vocês verem quão antigos são os parasitas. Importante, esse termo parasita, hoje em dia, prioriza-se que se use o termo parasito, né, que a gente fala o parasita, mas não posso dizer certo 100%, mas o mais utilizado é parasito, o que não torna ainda parasita errado, tá? Mas o termo parasito é mais utilizado hoje em dia do que parasitar. Ambos referem-se à mesma coisa, tá? Aqui uma imagem foi feita imaginologia em uma múmia egípcia e encontraram dentro dela ovos de tênia, né? Então, uma múmia com teníase. Outra imagem aqui, pegaram a amostra de solo em escavação lá na Coreia do Sul. Então, essa amostra estava na região onde tinham múmias lá na Coreia do Sul. Múmias que viveram entre 2.000 e 100 antes de Cristo. Então, também bastante antigo. E lá encontraram diversos ovos. Importante a gente saber que quando a gente começa a interpretar o que a gente pode encontrar de aqui, por exemplo, ovos e cistos nas fezes, a gente conhece esse primeiro aqui como diáscaris lumbricoide. Esse segundo aqui também é bem característico de Trichoris trichiura e assim por diante. Então, alguns a gente, de bater o olho, a gente já conhece porque são parasitas mais comuns aqui na nossa região. Mas esse carinha aqui, ó, que está anotado, marcado pela setinha, ele não é comum aqui na nossa região. O que não quer dizer que ele não seja nada. E isso acontece muito, né? Então, às vezes, a pessoa foi fazer um intercâmbio, foi lá para a Ásia fazer um intercâmbio.
acabou se contaminando e trazendo um parasito que é característico de lá. A pessoa volta de lá e fala, vou fazer um check-up. E nesse check-up, por exemplo, faz um exame de fezes, né? Parasitológico de fezes. E lá, o biomédico que vai analisar encontra um bolinho desse aqui. Isso aqui não é comum aqui no Brasil. Nunca vi um negócio desse aqui no Brasil. Ah, não deve ser nada. Deve ser uma semente de pão integral. E passa reto. Por quê? Por não conhecer isso, por não ser característico da nossa região. Se a gente encontrar algo suspeito ali naquela amostra de fezes, a gente tem que buscar referências, temos que ir atrás, porque a gente pode estar lidando com uma pessoa nessa situação. Mas nunca se sabe. Essa pessoa estava na Ásia até a semana passada. Chegou aqui no Brasil, veio fazer um check-up e trouxe esse parasito que não é comum daqui. E se a gente falar, isso aqui eu não conheço, vou passar como um milho, olha só, essa pessoa pode trazer para a nossa região o parasito e contaminar diversas pessoas ao redor e acabar tornando endêmica uma doença, uma parasitose que não é característica daqui, né? Então, notem, isso acontece, gente. Isso acontece em várias outras situações também, como na citologia, né? A análise de Papa Nicolau. Tem alguns artefatos e alguns micro-organismos que são característicos de outros países, não são comuns aqui. E daí o que acontece? A pessoa volta de uma viagem muito louca que fez lá na Europa, e quando chega aqui, fala, vou pôr a vida em dia, vou fazer um Papa Nicolau. Chega ali, tá com uma coisa que não é comum aqui da nossa região, mas que se a análise não for feita bem feito, não for muito bem feita, acaba passando batido. Isso não pode acontecer. Isso depende de nós biomédicos. E depende do nosso olhar clínico. Porque os parasitas que vão ser vistos, seja nas fezes, ou seja uma amostra de Papa Nicolau, depende dos nossos olhos. Então, não é automatizado. Não tem um equipamento que vai falar, ó, você vai colocar uma gotinha da amostra de fezes e que vai dizer, olha, a pessoa tem esse parasita. Depende do nosso olho clínico dizer se a pessoa tem ou não a presença de um bicho, entre aspas, ali dentro dela, um parasito. Bom, então, embora tudo isso tenha sido visto ao longo dos séculos e dos milênios, foi só em 1880, né, 83, quando foi primeiro descrito o termo parasito. Então, lembra na nossa aula anterior que a gente falou que em 1889 foi descrito, foi sugerida a existência de vírus? Né? Então, olha só, tudo caminhando, muito jovem esses conceitos em relação ao tempo de existência da humanidade. Então, 1800 foi a época onde foi descrito parasita, bactéria, vírus. E olha só, gente, nós estamos o quê? 200 anos, nem isso, de distância disso aí, tudo do início desses termos serem melhor descritos. Então, somos ainda bebês quanto a entender como funciona esse micro e nanomundo. Olha aí um exemplo de parasita. Não clínico, mas um parasito em excelência. Então, essa espécie aí, Cimotoa exigua, olha o que ela faz no hospedeiro dela. Ela vai, e ao encontrar esse peixe específico, ela devora a língua desse hospedeiro. E ela não só devora a língua do hospedeiro, como fala, eu tô aqui, sua língua agora sou eu. Prazer, sua língua sou eu. E ela passa a fazer a função da língua. Ela passa a viver ali como a língua desse peixe. Então, tudo que o peixe for ingerir, esse parasito vai degradar, triturar para o peixe. Então, ele vai degradar, triturar. Uma parte ele usa para se alimentar e o restante ele permite, então, que o peixe possa
utilizar como nutriente, como alimento. Credo, né? Bom, vamos passar agora por um termo que é muito importante, não só na parasitologia, mas para toda a disciplina, quando nós nos referimos à identificação de espécies. Então, aqui é uns dados que muito provavelmente vocês já tiveram contato ao longo do ensino médio, muito provavelmente, e também da graduação, que é a taxonomia científica. Em outras palavras, são as regras que nos permitem nomear espécies. E isso vale desde a nomeação de uma bactéria, de um verme, até a nossa espécie humana. Então, existem algumas regrinhas que são essenciais. Não é o objetivo da disciplina a gente passar por toda a taxonomia, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tem vários níveis, classes taxonômicas. Então, as classes que nos definem, né, para que a gente chegue de um reino até uma espécie, a gente passa pelas nomenclaturas que vão de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, de modo geral, a gente, ao denominar uma espécie, nós fazemos menção ao seu gênero e à sua espécie. A espécie, o nome que nós damos à espécie, é sempre um adjetivo. Então, sempre uma característica daquele gênero. Parece complicado, mas não é. Então, para as mais diversas espécies, nós temos toda essa classificação que eu falei que vai desde o reino até chegar à espécie, mas ao fazermos menção, por exemplo, da presença de um parasito na amostra de fezes, quando a gente vai no laudo descrever que parasito é esse, nós colocamos o gênero e a espécie. Ah, bacteriologia, a pessoa fez um ensaio para ver com qual bactéria ela está infectada. Faz-se também no laudo a descrição, gênero e espécie. Né? Então, é assim que nós mais facilmente nos encontramos e localizamos e identificamos uma espécie de animal. Né? Então, aqui umas características, né? Umas regrinhas. Os nomes devem ser em latim ou de origem latina. Vou só aceitar aqui quem está entrando. Peraí, só um minutinho, pessoal. Todo nome científico deve estar destacado no texto. O que significa isso? Toda vez que a gente for falar, né, no laudo, ou no caderno, ou na prova, os nomes científicos devem estar. Se for escrito à mão, pode ser um risquinho embaixo. Se for escrito, né, digitado, geralmente a gente deixa em itálico, mas pode ser também sublinhado. Isso vale principalmente por ser de origem latina e toda vez que formos descrever, tem que estar dessa maneira, em itálico ou sublinhado, certo? Cada organismo é reconhecido, como eu falei, por uma classificação, uma nomeação binomial, gênero e espécie, né? Então, seja num laudo, né, seja numa discussão científica, a gente sempre usa gênero e espécie. Nós, por exemplo, olha só, que fácil. Temos o Homo erectus, temos o Homo sapiens. A gente não fala só sapiens, a gente não fala só Homo. O Homo sapiens, Homo erectus. E notem, a espécie é esse segundo nomezinho aqui. Né? Esse segundo nomezinho nada mais é do que uma característica, um adjetivo desse gênero, tá? Então, sempre uma característica, um adjetivo referente àquele gênero. E importantíssimo, a primeira letra que classifica o gênero, letra maiúscula, sempre. A da espécie, raras exceções, geralmente letra minúscula. Bom, gênero, então, um substantivo
pode ser simples, pode ser composto, escrito com a primeira letra maiúscula, tá, gente? E a espécie, que é o nome que vem junto, um adjetivo, uma característica daquele gênero, com letra geralmente minúscula. Ah, mas por que geralmente? Vamos pensar. Trypanosoma cruzi, que é um exemplo clássico, um exemplo fácil para gente. Trypanosoma, espécie. Nossa, olha esse cruzi com C maiúsculo. Por que isso? Esse cruzi com C maiúsculo faz referência a Oswaldo Cruz, né? Então, é um nome que foi dado em homenagem a Oswaldo Cruz. Logo, por ser um nome próprio, né, ele pode ficar com letra maiúscula e pode também ficar com letra minúscula. Tanto faz, não tem certo nem errado. Ambos são certos nesse caso, seja com letra maiúscula ou minúscula. E por que não é cruz, é cruze? Por que não é Trypanosoma cruz? Já que foi descoberto no Brasil, descrito no Brasil, e no Brasil é cruz. Porque tem que estar latinizado. Então, cruz acabou virando cruze, porque os nomes taxonômicos têm que ter origem latina, né? A nomenclatura latina. Então, por isso, Trypanosoma cruzi, e esse cruzi, diferente das outras situações, pode ficar com letra maiúscula ou minúscula. Bom, vocês podem encontrar também só o gênero e na frente SP. Como a gente vai ver daqui a pouco, Plasmodium SP. O que significa esse SP ponto? Significa quando a espécie não interessa. O interessante é o gênero. Né? Você está falando do gênero. Dentro do gênero temos várias espécies e, por isso, a espécie, nesse caso, não importa. Então, a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, de Plasmodium. Temos vários tipos de Plasmodium que infectam o homem. Né? Então, aqui na Amazônia, a gente tem um Plasmodium mais prevalente. Lá na África, que é onde tem-se a maior quantidade de mortes por causa de malária, é outra espécie, mas também do gênero Plasmodium. Se eu quiser falar de todos os Plasmodiums de modo geral, tanto os que tem na África quanto os daqui da Amazônia, eu uso SP. Né? Então, estou falando de todos os Plasmodiums que existem, certo? Seja ele da espécie brasileira ou da espécie africana. E a gente pode usar também a abreviatura SPP, que são várias espécies. Então, SP significa que a espécie não interessa qual delas é. E o SPP, várias espécies em conjunto, certo? Então, esses são termos taxonômicos que vocês podem encontrar aí ao longo da vida biomédica. Um exemplo. Nome científico dos cães, né? Olha que coisa fofa para a gente começar a segunda-feira. Canis lupus familiares. Canis lupus familiares. É esse o nome científico dessa delicinha aí na tela de vocês. Olha alguns exemplos aqui também. Dentro dos canis, dentro do gênero canis, nós temos o Canis latrans. Latrans nada mais significa do que uivo. Né? Então, tá aí na forma latina uma característica dessa espécie, que é a espécie dos coiotes, que significa uivar. Então, dentro do gênero Canis, nós temos a espécie cuja característica dela é uivar. Então, ficou com esse nome, Canis latrans, que refere-se aos coiotes. Né? Então, tá aí a imagem do coiote. Mas, dentro desse gênero, nós temos os coiotes e temos também os lobos, que estão dentro do gênero, mas ainda assim, mesmo no mesmo gênero, têm características diferentes. Então, o Canis lupus, e lupus, hoje em dia, no latim, significa lobo, é o nome científico dos lobos. Né?
Então, o que aconteceu? Tinha-se os canis latrans, canis lupus, mas daí tinha essas belezinhas que cientificamente, né, e na taxonomia são caracterizados como os lobos que foram domesticados. Então, a gente tem uma subespécie de lobos, é uma subespécie de canis lupus que é o cão domesticado, né, entre aspas, o lobo doméstico. Qual a característica? Qual o nome científico? Então, canis lupus, que isso aqui significa lobo. Familiares, né? Então, um lobo familiar, um lobo doméstico. É uma subespécie do lobo que foi domesticada e acabou sendo a subespécie dos cães, né? Então, aí um exemplo para vocês verem como é um pouquinho complexa essa questão de taxonomia, que é a nomenclatura das espécies, e tem muita gente, né, embora seja um pouco maçante esse negócio dos termos, dos nomes, muita gente descobrindo novas espécies, seja de bactérias, seja de vírus e também de insetos aqui no Brasil. Uma pergunta: somos nós Homo erectus ou Homo sapiens? Quem somos nós? Difícil? Nossa espécie é o quê? Homo erectus, Homo sapiens, Homo habilis, que já existiu também. Enfim, ao longo da evolução, né, das espécies, isso inclui a espécie humana, na dúvida, lembre-se aí da presidentar, né, como ela se denomina, somos Homo erectus ou Homo sapiens? Então, lembra aí que tivemos, entre aspas, as mulheres sapiens, e então somos Homo sapiens. E o que nos diferencia, então, dos nossos homos anteriores e também dos australopithecus? Então, notem, gente, uma das principais características da evolução que chegou até a espécie humana foi o cérebro. Então, isso é a criatividade e a definição e distinção do que é certo e do que é errado, de você pensar no futuro. Isso tudo foi o que foi moldando, principalmente, a espécie Homo sapiens sapiens, né, que é a nossa espécie humana. Sapiens, lembrem de sapiência, sabedoria, e embora muitos ainda parecem que não se classifiquem dentro desse quadro, o que caracteriza a nossa espécie é a sapiência, é a sabedoria, né? Então, olha que legal. Milhões de anos atrás, tinha-se os australopithecus, que ao longo, né, do caminhar dos séculos foi se evoluindo. Tivemos, então, o Homo habilis, ou habilis, e o Homo erectus, que é nesse momento que acredita-se que o homem conseguiu melhor adaptar sua coluna para que ela fosse vertical. Gente, uma característica importante desse momento em que nós passamos a ser bípedes. Tem gente que fala que primeiro a gente teve um pouco de inteligência para depois nos tornarmos bípedes, e outros que dizem que primeiro ficamos bípedes para depois termos uma maior inteligência e sabermos utilizar as coisas. Olha só que interessante um quesito. Quando a gente vê outros animais parindo, né, um cachorro, um coelho, outros mamíferos que têm parto natural, a gente vê eles gritando como a gente vê uma mulher da espécie humana, né? Vamos pensar. Um elefante parindo um elefantinho lá no meio do Saara. Ela sofre ou grita do mesmo jeito que uma humana, né? Eu desconheço uma girafa que tem que pôr uma coisa cheia de perna comprida no mundo, gritando e sofrendo
com uma mulher da espécie humana. Tem-se algumas raízes evolutivas que têm a ver com isso. Então, acredita-se que no momento em que o homem passou a ser bípede, né, então, nessa evolução humana para caminhar de 4 pernas sobre 2, o quadril diminuiu. Porque se o quadril se mantivesse do mesmo jeito que era da espécie de quando não éramos bípedes, o quadril era mais largo. Se a gente tivesse que caminhar com o mesmo caminhar da espécie de 4 pernas, a gente ia andar assim, ó. Né? Então, nesse período evolutivo, das 4 pernas para 2, o nosso quadril se encurtou, se apertou. Uma vez que o quadril se tornou um pouco mais justo, para que nós pudéssemos andar sobre 2 pernas, o canal por onde o bebê passa também encurtou, né? E até mesmo porque os animais sobre 4 patas, a posição é diferente da nossa. Se o nosso quadril também fosse muito largo e a gente tivesse um bebê aqui, poderia ter mais facilidade, não seria mantido com tão bem preservado esse bebê dentro do útero. Então, tudo é evolutivo. E se nós pensarmos, então, por esse lado, ao nos tornarmos bípedes, o nosso quadril apertou. E problema disso é que, na hora do parto, a cabeça da criança tem que passar, tendo o quadril apertado ou não. Né? Então, por isso, acredita-se que a mulher, espécie humana, Homo sapiens sapiens, tem maior dificuldade no momento do parto, porque o nosso corpo se adaptou a nós nos tornarmos bípedes. Mas o parto ainda é mais sofrido, porque esse canal se estreitou. Né? Olha, quem sabe aí no futuro, devido à evolução, isso vai caminhar para um modelo um pouco menos sofrido de parto natural. Bom, então está aí o Homo erectus, surgiu há quase 2 milhões de anos atrás. Então foi uma das espécies, né, do gênero Homo que mais viveu na Terra e foi extinto há cerca de 300 mil anos atrás. Depois dele tivemos o Homo neanderthalensis, olha que belezinha, né, que é o homem neandertal, que surgiu 400 mil anos atrás. Então, esse cara aqui conviveu com esse. Né? Então, formas adaptativas e evolutivas de espécies. Ele foi extinto há só 28 mil anos atrás e o material genético dele é 99,7% igual ao de nós humanos da atualidade. E a nossa espécie surgiu 40 mil anos atrás. Então, o Homo sapiens, subespécie, sapiens, que somos nós, surgimos 40 mil anos atrás. Né? Olha que simpático esse neanderthalensis aí. Isa, está sem imagem. Está sem a imagem? Deixa eu fechar e abrir. Abriu? Sim, tá aquela foto daquele casal do filme. Certo, é essa mesmo. A gente voltou para o conceito de parasita. Obrigada aí do parecer. Qualquer coisa você me avisa, tá? Por favor. Então, o termo parasita, o que significa ele a nível de dicionário? Ser que obtém seu alimento retirando-o de outro, que é o que ele chama hospedeiro. Parasito é o mesmo que parasitar. Os parasitos mais comuns são vírus, bactérias, vermes, artrópodes e protozoários. Então, ao longo da disciplina, a gente vai focar mais nos parasitos a nível clínico, os parasitos que infectam nós humanos, certo? E olha só, trouxe para vocês verem o ranking de mortes causadas
por parasitas em 2013. Então, gente, tá todo mundo tão alarmado com o coronavírus que até o momento, a nível global, matou 800 e poucos mil pessoas. Olha só, se nós juntarmos as 10... Geisa, Oi? deixa eu te falar. Eu estou fazendo esses plantões só por causa de uma colega minha que ela teve o Covid e agora sequelas, que ela está com fibrose cística no pulmão. Isso é uma das sequelas, entendeu? Uhum. Por isso que o Covid ele é um vírus que ele vai deixar sequelas, a Covid, né? Vai deixar sequelas em muitas pessoas. Muitas pessoas vão ficar incapacitadas de trabalhar por causa desse vírus. É um Uhum. vírus muito, muito potente, é muito Uhum. forte mesmo. Entendeu? Muitos colegas meus estão sendo afastados de trabalho Uhum. por causa Uhum. desse vírus. Uhum. Então é A por isso que eu falo. fibrose pulmonar, né? Aham, Muito bem fibrose colocado, cística. Claudinei. Muito bem colocado. Na aula de práticas em hematologia, para quem faz, a gente viu a COVID, por um lado, que pega o sistema circulatório, né? Então, como ela infecta o pulmão e acaba causando trombos no pulmão, né? Então, isso Aham. leva à fibrose. E isso contribui também com a dificuldade de respiração e esse quadro clínico aí que você mencionou, né? Que aqui em Taubaté você mesmo está tendo como exemplo, né? Uhum. Muito Sem bem. falar que, sem falar que deixou ela com uma sequela hepática também, né? E ela não tinha, né? Uhum. Então, É. são sequelas que o vírus está deixando nas pessoas, né? E muita coisa, Infelizmente. com o tempo, a gente vai descobrir, né? Com certeza. É. Muito bem colocado. Perfeito. Bom, Obrigado. além do que o Claudinei falou, né? Então, o coronavírus, por que ele nos assusta tanto assim? Porque era desconhecido, né? Até cerca de um semestre e pouquinho atrás, fazia parte, como a gente viu na aula passada, lá das cavernas dos morcegos, lá de dentro das cavernas. E do nada brotou e está um desespero a nível global, porque é algo novo que não sabemos como lidar, não sabemos o que vai causar no futuro, essas consequências, sequelas, como o Claudinei falou, e tudo mais. Bom, mas olha só outros casos de parasitos também que nos acomete há muito tempo, mas que talvez não seja tanto interesse do governo, devido principalmente à população que ele acomete. Então, quando a gente fala de parasitoses, o que a gente lembra? Daquela criança desnutrida com barriga d'água, né? Essa criança desnutrida com barriga d'água é um filho de rico? Né? É um pai de um rico? Não. Mas um pai de um rico pode pegar coronavírus. O presidente do país pode pegar coronavírus. O governador do país, do nosso estado, pode pegar coronavírus. Agora, aquela barriga d'água devido à parasitose, se esse pessoal high level pegar, rapidamente trata. Mas aquela criança com barriga d'água, entre aspas, né, ascite, não vai se tratar, porque não tem nem o que comer. Mas, gente, olha aqui, as mortes causadas por parasita em 2013, no ranking das 10 principais parasitoses, em 2013, só essas 10 juntas, mais de 1 milhão de mortes, mais do que matou o coronavírus até o momento. Talvez a população não seja de tanto interesse, né? Por isso que vacinas e tratamentos ainda estejam um pouco mais estejamos ainda um pouco deficientes em relação a isso, né? Então, olha para vocês verem, malária e doença de Chagas estão lá no topo do ranking. E o Brasil, né? A gente perde para a África em alguns quesitos, mas aqui a nossa região tem muita infecção, principalmente por esses parasitas sanguíneos. Bom,
Sobre a transmissão de parasitos, as principais formas de transmissão em humanos se dá oral, né? Então, isso aí a gente já carrega desde a quarta série, quando a gente estuda o amarelão, né? Mas tem muito a ver com a nossa disciplina, porque é importante a gente sempre reforçar os conceitos. Transmissão oral. Quando a gente pensa em oral, o que você vai lembrar? Aquela mão suja que vai à boca, a água, alimento via oral. Poxa, gente, DST podemos transmitir via oral também, né? Então, muitos casos de HPV, sífilis, transmitida por via oral, né? Então, contato oral com fluidos sexuais, né? Seja secreção vaginal, seja esperma, enfim. Então, são conceitos que às vezes a gente não raciocina e não se lembra deles. Então, muita gente pensa, eu não vou ter relação sexual para evitar uma doença, só vou fazer uma outra partezinha aqui mais tranquila, mas essa partezinha mais tranquila, oralmente, pode te contaminar com doenças, né, infecções, parasitos e infecções sexualmente transmissíveis via oral, hein, gente? Então, aí, muito cuidado, muito cuidado. Transmissão sexual, penetração da pele e também dependente de vetores. Então, olha que coisa, né? O Brasil lidera todos esses rankings juntos aí. Então, transmissão oral, mão suja, água, alimento. Falta de saneamento leva a tudo isso daí, né? Contato, transmissão sexual. Nosso país tropicalíssimo, né? As pessoas muito calorosas. O que mais? As pessoas muito bonitas. Acaba contribuindo para aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Se você mora lá num país muito gelado, no inverno, você vai pensar 2 vezes antes de precisar tirar a roupa para fazer um ato sexual. Aqui, nosso espírito caloroso, junto à temperatura, junto às pessoas muito alegres, muito felizes, acaba contribuindo para o aumento das transmissões sexuais. Dependentes de vetores, olha quantos vetores aí, quem é um dos principais vetores que transmite doenças para os humanos? Mosquitos, né? Então, estamos aí no ranking de transmissão dependente de vetores, quando inclui principalmente o mosquito, que leva diretamente para o nosso sangue aquele parasito que ele está transportando. Bom, trouxe um exemplo para vocês verem, que é o Plasmodium SP, né? Então, uma espécie qualquer de Plasmodium, uma espécie qualquer do gênero Plasmodium, que vamos ter uma aula só sobre isso, e é muito legal a gente entender desde o parasito, até como ele nos infecta, por que nos infecta, o olhar da doença a partir dele, né? A partir do parasito, e também os métodos de diagnóstico. Então, olha só que legal essa imagem aqui. Isso aqui, vocês bem conhecem esse disquinho aqui com um meio oco, entre aspas, porque é uma célula sem núcleo, é a nossa hemácia. E notem, essa hemácia, uma vez invadida e repleta de plasmódium dentro dela, né? Então, quando ela está cheia desse protozoário, olha o aspecto dela. Então, ela perde completamente a função. E ali dentro, ela está trabalhando, fornecendo nutrientes. O parasito está utilizando do metabolismo dessa célula para aumentar a sua população e sobreviver. Então, o plasmódium, como vocês bem observam nessa figura, a célula que eles infectam é a hemácia. E a hemácia, quando ele chega pelo mosquito, cai na corrente sanguínea, tem um prato cheio para eles, que é uma magnitude, uma infinidade de hemácias, né? Cada plasmódium tem sua afinidade por diferentes maturações de hemácia, como nós vamos mais para frente estudar, mas é isso, é ele o causador da malária. E quando a gente pensa em malária, né, a gente lembra daquele termo febre terçã, né, febre quartã. O que significa isso? São febres periódicas. Então, a malária é a principal
característica dela são febres que acontecem periodicamente. Por que que acontece periodicamente? Porque, periodicamente, os parasitos que estão aqui dentro dessa hemácia vão eclodir, vão sair dela. E quando sai, são liberadas toxinas que causam febre. Então, não é só uma hemácia infectada. É uma aqui, outra ali, outra lá, outra lá, outra lá. Quando essa infecção, esses parasitos que estão dentro da hemácia saem dela, isso acontece periodicamente certinho, né? Então, quando eles saem da hemácia, eles liberam toxinas e causam febre. Então, é isso o que leva ao sintoma clínico da malária. E é isso que caracteriza a malária. O plasmódio tem cerca de 1 micrômetro, ao passo que a hemácia tem aproximadamente 7 micrômetros. 6 a 7 espécies infectam os seres humanos. E olha só, gente, concordo totalmente que todo o nosso olhar tem que ser voltado ao coronavírus, mas olha essas doenças endêmicas também, como causam morte, né? Então, a OMS tem um plano que, inclusive, o objetivo era 2020, com que boa parte da malária estivesse erradicada, mas, obviamente, 2020 está aí e não aconteceu. Mas, em 2017, os dados que a gente tem, 193 mil casos de malária na região amazônica, 193 mil. E, a nível mundial, 219 milhões, né, em 2017 apenas, sendo quase 100% deles lá na África. No ano passado, entre janeiro e março de 2019, 39 mil casos de malária registrados só no Brasil, né? Então, em 2, 3 meses. E olha que legal essa imagem. O momento exato em que o plasmódio invade as hemácias. Então, sobre isso tem um vídeo legal, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, porque é realmente bem interessante